E agora é a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Douglas Garcia, que é deputado estadual pelo PSL. Vamos falar de pautas da LESP, atuação do PSL paulista, conjuntura política. O deputado aqui que se coloca como representante do movimento conservador. Uma boa noite. Boa noite, Denise, boa noite a todos do Jornal da Gazeta. Prazer muito grande estar aqui. Bom, você se coloca como movimento conservador mesmo desde o início da sua apresentação. Exatamente. Eu faço parte do movimento conservador, sou representante do movimento conservador na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sou o deputado mais jovem dessa legislatura e, ao mesmo tempo, mais conservador também. Agora, deputado, você está sendo alvo de 2 inquéritos. Hoje, o promotor Paulo Destro, do Ministério Público de São Paulo, determinou a abertura de um inquérito para apurar a suposta utilização de equipamentos públicos da Assembleia aqui de São Paulo para a elaboração de um dossiê com quase 1000 páginas, com nomes, fotos, descrição de pessoas que participaram do ato pró-democracia no dia 31 de maio, aqui na Avenida Paulista, a parte auto-intitulada As Antifascistas. E você também está sendo alvo de inquérito nas investigações que foram demandadas aí por Alexandre de Moraes, aquela operação contra as fake news, operações contra blogs, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, eu queria saber qual a sua responsabilidade em relação a isso, como é que você avalia esses inquéritos? Bom, Denise, antes de falar especificamente dos inquéritos, eu acho importante explicar para o pessoal o porquê que nós chegamos no ponto desse inquérito feito no Brasil. Existe uma confusão muito grande dessa questão de antifa e antifascista. Existe uma diferença. Ninguém que apoie o fascismo, que apoie o nazismo, ou pelo menos não conheço ninguém sensato que apoie o comunismo. Por quê? Porque são ditaduras, são regimes genocidas, onde as pessoas não podem simplesmente chegar e apoiar, porque trata-se de um crime, né? As pessoas não vão apoiar aquilo que não presta. O que acontece? Hoje eles utilizam dessa narrativa de eu sou antifascista e tentam colocar isso como uma opinião, mas é diferente do crime para a opinião. Os antifas são pessoas criminosas, são pessoas perigosas, são pessoas violentas, são pessoas agressivas que não podem de forma alguma continuar fazendo o que estão fazendo hoje no nosso Brasil. Vocês viram as últimas manifestações, não foram manifestações democráticas, eles foram para as ruas para depredar patrimônio. Pequeno grupo. Eles se dizem um pequeno grupo, muito pelo contrário, eles abraçam essa causa apesar daquilo que é feito nessas manifestações. Eu não vi ninguém dizer, não, eu não sou antifa, não é assim que se comporta um antifa. Até agora eu não vi nenhum daqueles que se auto-intitulam dessa forma, vi a público simplesmente repudiar a forma com que essas pessoas terroristas, ao meu ver, têm se comportado. Então, o que acontece? Eu, como deputado, deixei à disposição o meu e-mail da Assembleia Legislativa, assim como eu recebo denúncias vindo de hospitais, de escolas sucateadas e etc. Também deixei à disposição para que as pessoas que se sentiram, de certa forma, ameaçadas, porque essa galera, essa milícia, esses terroristas, eles foram às ruas para poder agredir aqueles que apoiam o governo Bolsonaro, né? Aqueles que são apoiadores do presidente da República. E deixei à disposição quem tivesse com medo, quem tivesse se sentindo ameaçado, que enviasse para mim essas denúncias, que eu ia federal. Assim como outros deputados, né, por exemplo, representantes de classe de professores, recebem denúncias de sucateamento de educação em escolas públicas e encaminham essa denúncia à autoridade competente, eu também posso utilizar dos meios que eu tenho hoje na Assembleia Legislativa para poder encaminhar à autoridade competente. Agora, uma mentira que está sendo dita e repetida, infelizmente, é a história desse vazamento que levou a este inquérito. Em nenhum momento houve, por minha parte, um vazamento de um dossiê. Tanto é que nesse dossiê que eu entreguei à Polícia Federal e à Polícia Civil, só existem pessoas do sexo masculino e aqui no estado de São Paulo. Agora, tem pedido de proteção judicial, proteção para as pessoas que estão nesse dossiê, pelos riscos que eles estariam correndo. Então, é o que eu estou te dizendo, não é o mesmo dossiê, porque algumas mulheres chegaram a abrir boletim de ocorrência contra mim e algumas mulheres de outros estados também, inclusive, estão tentando me ameaçar, falando que vão entrar com processos contra mim. Mas como isso é possível? Se no dossiê que eu entreguei para a Polícia Federal e para a Polícia Civil não existem mulheres e só existem pessoas do estado de São Paulo, e você vê um movimento de esquerdista, né, tentando me criminalizar, tentando dizer que fui eu quem vazei esse dossiê. E qual a relação da tua participação agora nesse inquérito e o inquérito contra as fake news? Foi aberto um inquérito agora no Ministério Público do Estado de São Paulo para verificar se houve de fato esse vazamento pelo meu mandato, que não houve, né? Pode investigar à vontade, tranquilo, eu não tenho nenhum medo disso, estou absolutamente sossegado. E também existe a acusação que foi feita por detratores políticos meus de que eu utilizaria o aparato da Assembleia Legislativa para poder criar uma rede de
propagação de fake news, o que é uma verdadeira falácia. Seria o gabinete do ódio aqui em São Paulo. É o que eles falam que é o gabinete do ódio. Lá a gente trabalha do início até o fim, único e exclusivamente isso, recebendo demandas do Estado de São Paulo. Eu não utilizo nenhuma máquina da Assembleia Legislativa para mandar atacar quem quer que seja. Eu utilizo as máquinas da Assembleia Legislativa para atender as demandas do Estado de São Paulo. Agora, como é que você vê toda essa discussão em relação às fake news no âmbito federal, no âmbito estadual, essas perseguições que nós vemos pelas redes sociais, acusações, e aí tudo se mistura hoje com as manifestações. Manifestações em Brasília, essa história de fascismo, de antifascismo, a polarização que a gente vê no Brasil, não é preciso barrar isso. A gente tem a CPI das fake news também, sendo encaminhada pelo Congresso, e o Congresso definindo um projeto de lei para criminalizar de fato quem passa do ponto em relação a isso, não? Eu acredito que essas três coisas são um equívoco, Denise. Tanto a própria CPMI das fake news, como a investigação 4.781, começando pelo fato de que um juiz está investigando, o ministro Alexandre de Moraes. Não é papel dele fazer isso, é o papel do Ministério Público Federal, no caso dessa competência, fazer essa investigação. E a própria lei que faz essa regulação com relação às fake news. Eu defendo que as pessoas tenham liberdade de expressão para poder publicar, para poder se posicionar na internet, mas defendo também que essas pessoas respeitem qualquer tipo de excesso, mas não podemos de forma alguma tirar das pessoas o seu direito à liberdade de expressão. Isso precisa ser mantido a todo custo. As pessoas têm o direito à liberdade de expressão. E essa lei da CPMI, a CPMI, essa lei que foi criada e o inquérito que está hoje no Supremo Tribunal Federal nas mãos do ministro Alexandre de Moraes ameaçam essa liberdade de expressão. Me parece muito mais uma forma de controle daquilo que é publicado nas redes sociais, uma ameaça àquilo que é publicado, as críticas que as pessoas fazem de forma espontânea. Mas tem muita mentira e tem declarações que são criminosas. Por exemplo, você defender que o fechamento do Supremo seria um crime. Então, aí já é só o que a gente está comparando. A opinião da pessoa em impedir o fechamento do Congresso e pessoas que vão às ruas para poder depredar patrimônio público, ameaçar autoridades civis, como fizeram inclusive nesse final de semana com o presidente da República, pendurando ele de cabeça para baixo. E aquilo não foi o escândalo nacional. Escândalo nacional eles consideram quando as pessoas utilizam da sua fala para poder exprimir opinião, mas não é um escândalo nacional a utilização de violência, de agressividade. Não, mas aí tem a que democracia... ser punido também. Inclusive, a gente tinha a polícia nas ruas fiscalizando, tentando impedir esse confronto. E para fecharmos essa questão das fake news, tem a questão de difamação. A gente sabe que tem redes que se fala dos robôs e tudo mais, e gabinete do ódio, mas o fato é que a gente vê pelas redes sociais uma perseguição de determinadas pessoas, difamação, uma coisa com palavrões, xingando, inventando histórias, isso é uma realidade. E nem todos os casos dá para você tipificar como os crimes que já estão previstos. Hoje, da liberdade de expressão, exatamente. Eu acredito, eu não consigo encontrar nenhum tipo de tipificação que já não tenha no Código Penal. Mas não seria muito mais ágil, as pessoas não teriam mais medo se tivessem um recurso, porque não pode ser terra de ninguém, uma rede social. Mas não é terra de ninguém. Hoje qualquer um pode ajuizar uma ação, aquilo que foi dito por determinada pessoa. Se você publica uma ofensa e você passa dos limites com relação a essa ofensa, você pode muito bem procurar o Poder Judiciário. Não é necessária a criação de uma lei para poder cercear a liberdade de expressão daqueles que utilizam de forma devida as redes sociais. Eu acredito que alguns não podem sofrer por causa do comportamento, a maioria não pode sofrer por causa do comportamento de uma minoria que às vezes extrapola esse direito. As pessoas elas precisam ter esse direito e aquele que se sentiu ofendido pode procurar o judiciário. Não tem que ter um pouco de filtro? Mas o filtro ele vai vir a partir do momento em que as pessoas começarem a processar. A ação toda e não tem como se defender. Hoje a gente tem defensores públicos, hoje a gente tem todo o aparato estatal que concede aquelas pessoas que se sentiram ofendidas, de procurarem a justiça. Eu não acredito que se a gente der mais poder para o Estado, para tirar das pessoas essa liberdade de expressão que elas têm, de poder se comunicar através das redes sociais, esse controle estatal através... Quem controla essas redes sociais para eles saberem, é o tal do filtro, de você não passar do limite. Você não vai entrar, por exemplo, num jornal xingando todo mundo, que depois você tem uma criminalização. Sim, mas eu concordo que essa responsabilização ela deva ser individual, você não pode ir lá e elas podem ser processadas por isso, mas você criar uma lei para punir uma maioria que se utiliza da liberdade de expressão, ao meu ver, não é o correto. Bom, então nós estamos fechando aqui quase o nosso horário, a gente ia combinar de falar das pautas também. Como é que você avalia a situação hoje da Alesp aqui em São Paulo em relação à pandemia, toda a atuação? A Assembleia Legislativa ela tem trabalhado no sentido de criar leis
fez, né, para poder combater o Covid-19, entretanto tem sido um tanto inerte com relação às ações que o governo do estado de São Paulo tem feito, a fiscalização em cima das ações do governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória. Eu acredito que a gente possa, de certa forma, fazer um filtro maior, fazer um controle maior, uma fiscalização maior. Você viu a compra de R$500 bilhão em respiradores que aconteceu com a China, isso não deveria ter acontecido, a Assembleia deveria ter agido muito mais, né? A Assembleia pode agir muito mais, pode aparecer muito mais nesse cenário. Fomos eleitos para poder fiscalizar o governador do estado e isso não tem acontecido com o mesmo protagonismo que o Congresso Nacional tem atuado com relação ao presidente da República, né? Eu acredito que a Assembleia Legislativa ela tem um papel muito importante nesse momento, principalmente para impedir que o Covidão aconteça, né? O famoso Covidão paulista que infelizmente está se tornando uma realidade no nosso estado. Chegamos ao final, eu vi aqui o Douglas Garcia, que é deputado estadual pelo PSL. Deputado, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço. Com vocês.